Olá, amigos e amigas da TV Humana. Sou Anísia Unten e você está nos limites da eternidade. Hoje, dando sequência, estamos falando sobre Juízes e esse livro especificamente, no final dele, não tem uma cronologia, porque nos últimos capítulos esse livro narra fatos que aconteceram antes da nomeação dos juízes. E são fatos muito interessantes, eu diria que muito violentos também, mas vale a pena darmos uma olhada. Provavelmente Josué já tivesse morrido e não tivesse tido tempo de colocar cada tribo na sua gleba. E isso é compreensível porque havia muitas lutas e evidentemente que alguma coisa não ficaria realizada, mesmo porque ele já estava velho e cansado. E a tribo de Dan ficou por último e ficou sem o seu assentamento. Então isso tudo vocês poderão encontrar no capítulo 17 de Juízes. E ali está narrado que a tribo procurava uma terra. Então, os maiorais da tribo procuravam um lugar onde eles pudessem construir ali a sua cidade-estado. Lembrando que não era uma tribo muito grande, mas tinha 62.700 homens prontos para a guerra, ou seja, o seu exército tinha esse tamanho. E no tempo, isso lá no tempo de Moisés, sem contar toda a jornada que provavelmente nasceram crianças, então provavelmente tudo isso tenha um número ainda maior. Então eu peguei o censo de Moisés. E vai surgir, então, na história, nessa história toda que nós estamos desenvolvendo, um personagem chamado Mica, que era um homem da tribo de Efraim. A tribo de Efraim, ela ficava num terreno montanhoso. E esse Mica, que lá morava, um dia ele chegou e perguntou para sua mãe, quando roubaram aquelas 1.100 barras de prata da senhora, a senhora amaldiçoou o ladrão, não foi? E a mulher falou que sim, amaldiçoei. Preciso lhe falar, fui eu quem as roubei. Então essa revelação que a mãe amaldiçoara o próprio filho fez com que ela tomasse uma medida para que esse filho não fosse amaldiçoado. Então ela falou que você seja abençoado. E o Mica devolveu a prata para a mãe, mas a mãe falou, eu não posso ficar com essa prata. Ela tem que ser devolvida em oferta, em oferenda, né? Então ela contou para o filho o que ela tencionava fazer. Então ela fez uma estátua de madeira e folheou completamente essa estátua com prata. Então ficou assim, sendo um tesouro, né? Ficou sendo algo valioso. E aí ela fez um altar também, onde essa estátua representava o Deus principal, que no caso, nessa região, que agora era de Efraim, que era uma tribo de Israel, eles estavam adorando o Deus Baal. E ali também existiam outros deuses, mas o mais importante seria então aquela estátua adornada com prata, né? E aí ela confeccionou vestidos de sacerdotes para o filho, né? Porque alguém teria que oficiar ali cerimônias para tais deuses. Então ela fez ali, né, tudo o Mica ia fazer, seu próprio filho. Provavelmente também fosse uma forma de ele se redimir daquilo que ele havia feito.
tirando as 1.100 barras de prata dela. Mas nesse momento vai entrar um outro personagem, que é um levita. Esse levita, ele tinha vindo de Belém e acabou chegando ali naquela região. Ele estava procurando um lugar para morar. Quando Mica perguntou quem é você e ele se identificou, e ele disse: eu venho de Belém e sou um levita. Ser levita significa ser um sacerdote que serve ao Deus. É ele que faz toda a parte cerimonial do culto. E esse levita estava chegando ali porque alguma coisa não tinha já dado certo lá em Belém. Como os levitas serviam ao Deus de Israel e naquele momento eles estavam adorando outro Deus, então os levitas eles recusaram-se a fazer cerimônias e também pararam de receber aquela ajuda que eles recebiam, porque lembrando que Levi era um dos filhos de Jacó. E não sei qual foi o critério usado, mas Levi, aliás, agora eu lembrei, Levi, ele não recebeu herança de propriedade, de terra, quando chegassem na terra prometida. Ele ficou nomeado para cuidar das coisas do templo. E volto lá atrás, quando eles saíram do Egito, depois da mortandade dos primogênitos do Egito, inclusive o filho do faraó, o Senhor de Israel falou que todos aqueles que morreram lá no Egito, eles formariam no futuro a tribo de Levi. E isso foi respeitado. Então Levi só cuidava, os levitas só cuidavam das coisas do templo. E aí ele chega naquela terra de Efraim, e Efraim então vê a oportunidade de ele ter um verdadeiro sacerdote oficiando para aqueles deuses que estavam ali. Mas ele tinha um outro interesse por trás disso. Na verdade, ele estava também pensando que o Deus do levita poderia ajudá-lo, né, e fazer com que ele crescesse, com que ele ficasse rico, o mais rico, porque parece que eles já eram ricos, né? Ninguém teria essa quantidade em prata guardada em casa se não fosse rico. Então, esse rapaz, né, acho que deve ter ficado meio na dúvida, e então Mica ofereceu para ele roupa, que era uma coisa bem cara, e ofereceu também para que ele fosse sacerdote uma quantidade anual em barras de prata. Por isso que eu digo que esse Mica vinha de uma família rica. E então ele ficou sendo, além de sacerdote, o conselheiro de Mica. E aceitou também, né, a quantidade que foi de 10 barras de prata ao ano, e estava tranquilo, a vida dele estava fluindo bem tranquilo. Mas ele vai entrar no próximo capítulo, numa outra história, aí essa sim é mais contundente. E por esse tempo em que estava acontecendo isso na casa de Mica, a tribo de Dan então estava procurando, né, um lugar onde eles iam tomar posse. E provavelmente, né, eles estavam escolhendo onde desce, não no melhor lugar, porque a tribo de Judá já estava estabelecida, a tribo de Benjamim já estava estabelecida, a tribo de Ruben, Manassés, de Efraim, que seriam as duas junto à tribo de José, enfim, só a tribo de Dan que não ficou, né? Bom, então eles começaram a observar e começaram a escolher, né, um lugar onde fosse muito bom. Lógico, já que eles iam tomar posse, tinha que ser
Muito bom. Então eles pegaram 5 homens de referência da tribo de Dan e mandaram esses homens para espionarem as cidades nas redondezas ali, né? E eles foram também para a região montanhosa da tribo de Efraim. Quando eles chegaram lá, eles eram 5 homens, estavam espionando, eles viram que ali tinha um levita, pelo jeito de falar, porque eles tinham sotaque, cada região tinha um sotaque. E eles então perceberam e perguntaram para ele: quem é você? Como você veio parar aqui? E aí ele contou que Mica tinha oferecido para ele, né, que ele estava com dificuldades, enfim, em Belém. Então ele aceitou o cargo de conselheiro e sacerdote, tendo roupa, comida e também ganhando as 10 barras de prata por ano. E os homens de Dan então aproveitando que aquele sacerdote estava ali, um autêntico sacerdote, então falaram para ele que perguntasse ao Senhor de Israel se eles seriam bem-sucedidos na viagem. Aí Mica o sacerdote levita foi lá, provavelmente, né, fez alguma invocação ali do Senhor e a resposta foi positiva, que eles deveriam continuar. E aí eles saíram em direção a uma cidade chamada Laís. Essa cidade chamada Laís era uma cidade muito tranquila, o povo vivia sem brigas, naturalmente eles eram abastecidos de tudo o que eles precisavam, a terra era fértil e eles ficavam meio isolados. A cidade mais próxima seria Sidom. E aí eles estavam ali naquele meio e os 5 espiões se encantaram pela cidade e bateram então o martelo que Laís seria aonde eles estabeleceriam a tribo de Dan. E voltaram então, né, lá para os seus maiorais e falaram como que era a terra. E eles ficaram bem entusiasmados e resolveram, sim, que iam combatê-la, né? O povo daquela cidade não desconfiava de nada, eles eram extremamente pacíficos. E então, da tribo de Dan saíram 600 homens e se dirigiram para lá, além daqueles 5 que já conheciam. Quando eles chegaram lá, né, eles começaram, eles viram, né, também que lá era a cidade onde também morava Mica. E aí então eles tomaram o ídolo, né, que representava o Deus de prata, madeira, e todos os outros, e levaram o sacerdote, que foi também bem contente, porque prometeram para ele que ele seria o sacerdote de uma tribo e não de uma família. Então ele vai esbanjando alegria. Só que quando Mica percebeu que tinha sido roubado em tudo, ele reúne os seus homens e corre atrás desses homens e vê, né, que eles realmente tinham roubado. Eles afrontaram, eles falaram: olha, os 5 homens, né? Olha, esse povo, esses homens, eles não são muito amigáveis. E se você irritá-los, você pode morrer. Não só você, mas toda a sua família. Então Mica não tinha outra coisa senão abaixar a cabeça e voltar para a sua casa, sem seus deuses ou suas estátuas, sem o seu sacerdote, enfim, né? Ficou ali, sem os seus objetos sagrados. E aí, então, que acontece o ataque à cidade de Laís. Eles pegaram o povo completamente desprevenido, que eles não esperavam, eles eram pacíficos, e arrasaram a cidade, mataram todos e ficaram na terra, se apoderaram da terra. E então, assim, dentro do coração deles havia aquela certeza que as 12 tribos estavam assentadas na terra prometida. Então existiu muita confusão,
existiu encontros e desencontros, e enfim, as 12 tribos estavam no assentamento, né? E uma coisa bem interessante, porque Jonatas, que era neto de Moisés, ele era o sacerdote da tribo, e na verdade foi ele que ficou ali oficiando então as cerimônias religiosas. E só que lógico, né, essas cerimônias eram realizadas dentro do ritual do deus Baal. Isso vai perdurar muito tempo, como veremos nos nossos próximos episódios. Depois de Sansão, né, com toda a sua história, não houve mais juiz. Então Israel ficou assim, à deriva, sem ordem. E também ninguém mais queria pegar essa tarefa. Não era fácil, né? Não era muito prazeroso também. Porque existiam muitos ataques dos filisteus, dos amorreus, dos moabitas, enfim, de todos aqueles que estavam em torno. E as lutas entre as próprias tribos, elas eram constantes, elas eram intermitentes. Ficava um pouquinho e do nada surgiu uma questão e eles partiam um para lutar contra o outro, né? E alguns fatos foram bizarros, né? Como falei, aquele levita, ele voltaria à nossa história com uma história que seria comovente, mas não deixa de ser extremamente violenta. Sansão deve ter sido muito importante dentro do complexo de Israel, porque o livro dedicou 3 capítulos para ele, 4 capítulos. 4 capítulos foram dedicados a Sansão. Bom, vamos voltar ao levita, aquele mesmo que estava na casa de Mica. Um dia esse levita, que morava em Belém, ele resolveu sair da sua casa, mas levou a sua jovem esposa junto. No caminho, a esposa resolveu que não queria mais fazer aquela viagem tão arriscada e tão longe. Então, ela resolveu voltar para a casa do seu pai. E o sacerdote, que não foi dito o nome, ficou meio indeciso, mas acabou voltando para a casa do sogro para tentar convencer a esposa de seguir viagem com ele. O sogro, que estava no trabalho, quando voltou e retornou e encontrou o casal, ficou muito feliz. Ficou feliz, fez muitas festas e eles ficaram 3 dias ali, sendo bem tratados. O sogro, na verdade, não queria que a filha se afastasse, né? E no 4º dia, eles já estavam prontos para a longa viagem. Mas o pai da moça, da esposa do levita, né, pediu para ficar mais um dia, e é a única coisa que eu peço. E o levita cedeu aos rogos do pai, né, que alegou que ficou. Quando chegou no 5º dia, o homem veio novamente com a mesma história, que eles não deveriam viajar e tal, mas eles viajaram e saíram à noite, né? Eles saíram à noite numa viagem um tanto longa e um caminho muito tortuoso. Quando eles chegaram na cidade de Jerusalém, que naquele tempo era chamado de Jebu, e lá moravam também inimigos do povo de Israel, decidiram parar numa cidade chamada Gibeá, que era um distrito da tribo de Benjamim. E ao chegarem, eles não acharam lugar para pousada, ou ninguém quis acolhê-los
para passar a noite. E eles ficaram na praça. E esse levita levava consigo um empregado, 2 jumentos e a esposa. Eles ficaram na praça. Eles tinham provimento de alimentos, mas os animais estavam sem o feno. E nisso chegou um senhor já velhinho, que estava vindo da sua agricultura, e os viu na praça e perguntou de onde eles eram e o que eles estavam fazendo ali. E eles explicaram. E então ele falou: vamos lá para minha casa, vocês dormem na minha casa, serão bem tratados, e amanhã vocês retomam o caminho da viagem. Mas aconteceu algo muito, eu acredito assim, que a própria tradução ou a interpretação dos autores foi equivocada. Como era comum espionagem naquele tempo, lembrando que Moisés tinha mandado espiões para a terra prometida, Josué tinha mandado espiões para Jericó, e agora, lógico que eles, esse povo de Gibeá estava achando que aqueles 2 homens, o levita e seu empregado, na verdade eles eram espiões, e a moça estava ali já mais para fazer, era a esposa, mas era mais para dar veracidade àquilo que eles iam falar, né? E esses homens chegaram à noite, começaram a rodear a casa, os homens de Gibeá, rodear a casa daquele senhor idoso que tinha dado a pousada, né? E exigiram que ele desse os 2 homens para que eles os matassem. Só que lá dá a entender que, na verdade, eles queriam fazer uma orgia com esses homens, tal qual aconteceu com Ló, quando aqueles 2 mensageiros, aqueles 2 emissários, né, foram até a casa de Ló, avisar que Sodoma e Gomorra seria destruído. E Ló ofereceu as suas filhas. E não era para ter, né, relações sexuais, mas era sim para acabar com a espionagem. Eles queriam matar tanto o levita como lá no passado os emissários do Senhor de Israel. E aquele senhor, ele fez a mesma coisa que Ló havia feito. Deu a sua filha, que era donzela, assim como a esposa do levita. E eles ficaram a noite ali e as 2 mulheres ficaram lá fora. A mulher do levita foi abusada até a morte. No dia seguinte, quando o sacerdote abriu a porta, sua mulher estava sem vida. E ele achou aquilo assim extremamente grotesco, porque eram pessoas de Israel que tinham feito aquilo. Então ele fez alguma coisa assim inusitada. Ele cortou a mulher em 12 partes e mandou uma parte para cada tribo, para cada representante da tribo. E eles ficaram horrorizados com a entrega inusitada. E aí foram perguntar o que havia acontecido. E aí ele contou. Ele contou que a própria tribo de Benjamim tinha feito isso com um também israelita. E aí entraram em conselho. Entraram em conselho, né? Todos foram os representantes de cada tribo, uma cidade chamada Mispá. E ali eles fizeram as orações, daí sim, ao Senhor de Israel, e estavam naquele momento ali fazendo aquela reunião 400.000 homens de guerra. E aí o povo de Benjamim, que não sabia de nada, perguntou: o que está acontecendo, né? Que crime que havia acontecido para estar acontecendo toda aquela, né, aquela efervescência. E o levita explicou tudo o que tinha acontecido, que na verdade a esposa tinha sido morta no lugar dele e do seu criado, né? E agora ele exigia então
uma solução para o caso, uma vez que ali todos eram israelitas. Então não justificava aquele crime, né, contra a própria, vamos dizer, nacionalidade. Os homens que estavam reunidos em Mispá resolveram nessa assembleia, nessa reunião, que eles atacariam a tribo de Benjamim. Exigiriam que entregasse os homens que praticaram o crime. Eles queriam só os homens que praticaram aquele ato violento, né? Mas as autoridades da tribo de Benjamim ignoraram o fato e seguiram a vida, né? E aí então foi declarada guerra, porque as autoridades benjamitas falaram, então, se é assim, vamos para o enfrentamento, lá em Gibeá. E lá eles foram, né? Eram 26 mil soldados que eles tinham de guerra. E uma coisa bem notória e interessante, né? Eles tinham 700 homens canhotos, todos eles treinados com exímia precisão na funda. Eles atiravam, né, com a funda. Diz que nem um fio de cabelo eles erravam. Se eles mirassem, eles acertavam. Então esses 600 homens, né, canhotos, 700 homens canhotos, eles também foram para a guerra. E é lógico, né, derrubaram, venceram aqueles homens que estavam no exército de Israel, um pouco de cada tribo, e eles foram vencidos. No primeiro dia, os benjaminitas mataram 22 mil soldados de todo Israel. É bastante gente, né, se a gente analisar. E aí, as 11 tribos novamente se reuniram e perguntaram ao Senhor se deveriam prosseguir atacando Benjamim. A resposta foi que sim, pode atacar, né? E no dia seguinte estavam na linha de frente de combate, com a garantia do Senhor, mas mesmo assim, 18 mil soldados israelitas morreram. E aí eles foram até Betel, que era o lugar onde ficava o tabernáculo com a Arca da Aliança. E ali, quem estava lá era o neto de Arão, aquele que supostamente, né, foi conhecido como irmão de Moisés, e ele também era um levita. E ele então estava ali, o Finéias, e ele faz então a pergunta ao oráculo que estava na arca, que se chamava Tumim e Urim. Turim e Umim, Tumim, né? Então eles faziam perguntas e jogavam esses dois dados, deviam ser duas pedras, e dependendo da cor que saísse, seria sim ou não. Então a resposta foi que sim, o oráculo disse que sim, que eles deveriam proceder continuando a batalhar, né? E aí, na consulta lá do Turim e do Tumim, foi dito que eles podiam ir com certeza, porque o Senhor ia dar a vitória para eles, né? E isso já era o terceiro dia de batalha. Os benjamitas, eles saíram no terceiro dia de batalha matando quem encontrasse pela frente. E eles, na estrada eles sabiam que estavam em Betel, até a estrada de Betel ali, eles abateram 30 pessoas. Não sabiam de que tribo que era, quem era, eles iam matando. Aí eles já tinham toda uma estratégia, né, para esse enfrentamento. E o contra-ataque foi bem sucedido, né, surtiu efeito. E o inimigo foi derrotado. E aí caíram 25.100 soldados benjamitas mortos, né? Só que eles tinham essa estratégia que eles tinham feito, eles tinham colocado
outros soldados, né, do exército, que era o exército de Israel, espalhado pela vegetação, assim, né, na redondeza. Então não foram todos para a linha de batalha, então eles ficaram escondidos. E aí ficou assim, a ordem era que quando eles vissem sinal de fogo no céu, que eles avançassem. E os israelitas chegaram e tomaram a cidade, né? A tribo. Tomaram e botaram fogo. Botaram fogo e mataram todos os homens. Já que não quiseram entregar os dois, eles mataram todos, né? E então isso significava o quê? O fim de uma tribo. Porque eles não... Ficaram só as mulheres, as donzelas. Porque as mulheres que já eram casadas morreram, as crianças morreram, então ficaram só as donzelas. E aí eles fizeram uma reunião e fizeram um acordo. Isso foi um acordo assim de guerra, que ninguém daria suas filhas para se casarem com os benjamitas. Porque quem quebrasse o acordo seria sumariamente morto. Então eles ficaram mesmo em pranto, prantearam muito a perda de uma das tribos de Israel. Mas quando chegou lá pelas tantas, eles fizeram uma nova reunião, bolaram um plano, porque tinha uma cidade, se chamava Siló, que não participou. E então naquela cidade poderia sair dali as moças e ninguém seria morto. Não quebrariam nenhum acordo. Então fizeram lá no dia da festividade que teve lá anual, as moças dançavam. Então eles pegaram, né, pegavam as moças e fugiam com essas moças e levavam para a tribo de Benjamim. Isso deve ter demorado muito tempo, né? Até eles acertarem novamente o crescimento populacional da tribo de Benjamim. Enfim, foi assim que aconteceu essa batalha entre os próprios israelitas, né? E na somatória, Israel viveu 111 anos de opressão pelos povos ao entorno que eram inimigos. 111 anos. E foram, no total, 12 juízes, né? Antes da chegada do último juiz. Mas, antes de falarmos desse último juiz, nós vamos ver uma outra história que foi também colocada dentro desse enredo, e isso nós ficaremos juntos no próximo episódio para sabermos qual foi essa nova, vamos dizer assim, essa nova etapa, né? E do que essa nova etapa vai resultar mais lá na frente. Agradeço a todos. Sou Anísia Ontem. Curtam as nossas redes sociais e até a próxima.